Eu tava aqui pensando, cá com os meus botões, se valeria a pena eu dividir o meu pós-jogo com o lado racional e o lado clubista, sabe aquele lado fervoroso? E eu tava pensando se ia valer a pena fazer isso, porque a maioria dos meus pós-jogos que eu trago pra cá, eu procuro ser o mais racional possível. Procuro sempre trazer o outro lado que não seja a Johanna fanática, enfim, a Johanna que respira o futebol. E eu tava pensando aqui em maneiras de fazer com que os dois se atrelassem e andassem abraçados, porque é óbvio que existe o lado da razão e é óbvio que existe o lado clubista, né? E aí eu vou tentar misturar os dois e vamos ver o que vai dar dessa mistureba aí. Bom, gente, São Paulo foi até Uruguai enfrentar o Nacional pela partida de ida, né, da fase mata-mata da Libertadores da América. Jogo fora, né, jogo fora do Brasil. São Paulo vai decidir em casa, acho que isso é um ponto positivo. Acho que numa competição como a Libertadores, você ter esse facilitador de decidir em casa, claro que é óbvio que, nossa, não é porque você vai decidir em casa que 100% de certeza que você vai passar. Isso não existe, né? A gente já viu vários times passando vergonha em casa, então o mando de campo ajuda, porque é totalmente diferente você jogar na presença da sua torcida e você jogar fora, você decidir fora, por exemplo, né? A atmosfera ganha jogos, né? E a atmosfera do Morumbi, né, pode sim trazer a classificação para o São Paulo. E aí vamos lá. Zubeldia escalou o time titular, óbvio, né, até porque ele poupou no final de semana, então ele entrou com a maioria dos titulares, a maioria não, 100% dos titulares, então Luciano, Caleri, Ferreirinha, Bobadilha, Luiz Gustavo, Rafinha, Rafael, Arboleda, Alan Franco. Os titulares estavam em campo. De um lado racional, o empate é ruim? Não. Não é ruim. Você jogar fora de casa, partida de ida da Libertadores, deixando para decidir em casa, não é ruim? Não é ruim. Agora, do lado clubista, faltou. Faltou bastante. Faltou futebol, faltou vontade de ganhar o jogo, de construir jogadas. Faltou isso para o São Paulo. E o São Paulo não tem? O São Paulo tem, porque a gente sabe que quando o São Paulo quer, consegue fazer bons jogos. Consegue se portar como um time que morde, um time que vai para cima, um time que joga uma decisão. Porque para os caras do Nacional, hoje era quase uma final de campeonato. Os caras fizeram um foguetório na frente do hotel onde estavam os jogadores do São Paulo. Então, assim, racionalmente falando, não é um resultado ruim. Porque a gente pensa no lado de que o São Paulo vai decidir em casa. E toda vez que você joga fora para decidir em casa, o empate nunca é mal visto. Só que para nós que respiramos o futebol e queremos que o time mostre em campo pelo menos isso aqui de vontade, faltou. O São Paulo não teve, gente. São Paulo passou o primeiro tempo inteiro sem dar um chute no gol. Foi praticamente 70, 80 minutos tomando pressão do Nacional. É porque no finalzinho o Nacional cansou. Mas foram 70, 80 minutos tomando pressão do time do Nacional. Foi um milagre, assim. O empate ele caiu dos céus pro São Paulo. Dos céus. Porque eu me arrisco a dizer, vocês podem achar que, nossa, exagero. Se fosse um time melhor, se fosse um time mais qualificado, o São Paulo poderia ter sido eliminado hoje. Hoje. E por que isso poderia ter acontecido? Porque o São Paulo abdicou de jogar futebol como uma estratégia. É óbvio que é uma estratégia, é nítido que é uma estratégia. O São Paulo estava sem vontade de jogar essa partida de futebol. O empate estava excelente, porque na semana que vem você vem para sua casa, você vem para o Morumbi lotado, porque é óbvio que a torcida vai lotar o estádio. Eu não tenho dúvidas disso. É uma partida de Libertadores, classificatória. Você acha que a torcida não vai? É lógico, não tem nem ingresso no site mais, gente. Eu me arrisco a dizer que eu acredito que esse jogo contra o Nacional muito provavelmente vai bater recorde de públicos.
Eu me arrisco a dizer isso. E eu até acho que vai. Acho que o São Paulo vai quebrar mais um recorde no jogo de volta contra o Nacional. Então, para mim ficou muito claro isso, racionalmente falando. Ficou muito claro que o São Paulo abdicou de jogar. O São Paulo não queria jogar esta partida. O São Paulo queria empatar. Essa era a estratégia. Empatar e talvez não sofrer, mas sofreu. Sofreu porque o Nacional, desde o primeiro minuto de jogo, tava indo pra cima, tava querendo. É que assim, não é soberbo falar isso, mas o time do Nacional não é um bom time. Não é um time que você pega e fala, nossa, esse time aí vai dar trabalho. Esse time vai chegar na final. Não aparece isso, sabe? Pra mim não parece que eles vão chegar na final da Libertadores, sabe? Futebol é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer. São Paulo pode vir aqui no Morumbi e ganhar do Nacional e pode perder do Nacional. Só que hoje, pra mim, foi discrepante as diferenças de objetivo. Ah, Johanna, mas o Nacional estava jogando em casa, precisava construir o resultado? Joia! Mas o São Paulo não poderia ter se dedicado isso aqui para tentar fazer um resultado positivo? Porque assim, quando o São Paulo resolvia atacar, chegava com perigo. Então você via ali que de certa forma era a estratégia, segurar o resultado, voltar para o Brasil com um empate. Isso para o São Paulo estava excelente, porque aqui no Morumbi eles vão precisar sair. E o São Paulo também vai, porque creio eu que não vai querer levar esse jogo para os pênaltis. Creio eu, jogando em casa. São Paulo é muito forte jogando no Morumbi, muito forte. Eu não tenho dúvidas disso. Então, não é um resultado ruim, que fique muito claro isso. Não é um resultado ruim e eu entendi como uma estratégia do Zubeldia. Ele não queria que o São Paulo atacasse, ele não queria que o São Paulo talvez ficasse exposto no campo, digamos. Ele não queria que o São Paulo ficasse exposto. Não era um objetivo. O objetivo era, vamos empatar o jogo e se por algum acaso, uma loucura do destino, sobrar um contra-ataque, a gente tenta fazer o gol. E foi isso. E aí, nessa questão, foram de 70 a 80 minutos tomando pressão do Nacional. A nossa sorte é que os caras não estavam com o pé calibrado e a maioria das jogadas eles erravam. Porque eles chegaram com perigo. O primeiro tempo, o São Paulo não deu um chute ao gol. O São Paulo terminou com o quê? Um chute ao gol e o Nacional com 11, 12. Olha a diferença de objetivo dos dois times. E isso não significa que o São Paulo é um time ruim, que, meu Deus, vai ser eliminado. Não, muito pelo contrário. Eu acho que na semana que vem o São Paulo vai fazer um jogo totalmente diferente do que foi hoje. Eu tenho pra mim isso. E se vocês analisarem o chaveamento da Libertadores, se a gente passar do Nacional, a gente vai pegar o vencedor de Palmeiras e Botafogo. Então, já logo na próxima fase, já tem um confronto brasileiro com um time que é melhor do que o Nacional. Então, todos os nossos jogos decisivos fora de casa, essa vai ser a nossa postura? Não é legal. Não é legal. O mínimo que você tem que fazer é competir. Você me poupa os titulares na rodada do final de semana, que eu achei correto. Você poupa os titulares para colocar eles agora e adotar uma postura mais defensiva? Eu não vou questionar a estratégia dele, porque aparentemente a estratégia dele deu certo, né? Porque o São Paulo saiu com um empate. Veremos na semana que vem se essa estratégia deu tão certo. Se abdicar de jogar, deu certo. Isso aí é uma coisa que a gente vai descobrir na semana que vem. Mas faltou pro São Paulo, faltou futebol pro São Paulo. São Paulo fez uma partida abaixo, mas soube sofrer. Mais uma vez, assim como foi contra o Goiás. O São Paulo soube sofrer. Soube sofrer a pressão que o time do Nacional estava fazendo. Porque os caras, desde o primeiro minuto, eles queriam um jogo, eles estavam indo pra cima. 2 defensores nosso amarelado, Arboleda e Alan Franco. Então, assim, soube sofrer. Isso pra mim é um ponto positivo. Eu acho que, assim, deixando o lado clubista de lado e falando um lado mais racional, né, da coisa, trazendo pra razão e não pra emoção, numa competição como a Libertadores você precisa saber sofrer. Mas me preocupa porque existem times fortes na Libertadores.
fortes, mais fortes do que o Nacional. Bem mais fortes do que o Nacional. Como que o São Paulo vai se portar contra esses times? Porque eu deixo essa pergunta no ar pra vocês, tá? Vocês acham que o jogo seria diferente se o São Paulo estivesse jogando contra o Flamengo no Maracanã? Vocês acham que seria diferente? Vocês acham que seria diferente se o São Paulo estivesse jogando, por exemplo, contra o Botafogo no Newton Santos? Vocês acham que o São Paulo teria saído com um empate? Enfim. É isso, gente. Basicamente não tem muito o que falar, porque o jogo realmente foi ataque contra defesa. Se o São Paulo teve 2 chances de fazer gol, perdeu, errou, erros absurdos de vários jogadores, Luciano, Caleri, decisões erradas, decisões equivocadas, mas um resultado bom. O empate não é ruim, o empate é lucro, diria. O empate é lucro pra gente. E no final de semana, a gente tem o Palmeiras. Um clássico, na casa deles. Muito provavelmente eles vêm com reserva. E muito provavelmente nós iremos com reserva também. Provavelmente ele vai poupar. Acho que ele não vai mandar o time titular, correndo o risco de perder algum titular para jogar um jogo decisivo da Libertadores. Então, assim, tem o Palmeiras e depois tem o Nacional. E aí, contra o Nacional, a gente vai descobrir se essa estratégia deu certo ou não.